Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Meio Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então sou somente eu. E não tem recado, né, porque é um mini episódio, então bora direto pro caso de hoje. A Sophie Charlotte Elizabeth Weingarten, foi esse o nome que ela nasceu. Ela nasceu em 5 de maio de 1760 em Glatz, que ficava na Prússia. Atualmente, essa cidade hoje é Kłodzko, que fica na Polônia. O pai dela era um secretário da legação austríaca, que era uma forma de diplomata da época. E por isso a Sophie tinha uma vida abastada, isso até o pai dela perder a posição dele no trabalho. Isso fez com que os pais dela arranjassem um casamento para ela, aos 19 anos, com um homem muito mais velho, mas que tinha muito dinheiro, o Theodor Ursinus, que era conselheiro da Suprema Corte. Ela morou com o Theodor em Stendal, na Alemanha, até 1792, e depois eles se mudaram para Berlim. A Sophie mantinha um caso com um oficial holandês chamado Rogai, e o marido dela provavelmente sabia desse caso, mas não se importava, porque ele era bem mais velho que ela, então ele achava que, pelo menos ela merece, né, ficar com alguém que ela gosta. E aí o Rogai até deixou Berlim por um tempo, mas ele acabou voltando, e ele morreu misteriosamente em 1797, e a morte dele foi atribuída à tuberculose. Acontece que o Theodor também morreu misteriosamente e subitamente 3 anos depois, em 11 de setembro de 1800, apenas um dia depois de celebrar o seu aniversário. A Sophie logo foi considerada muito suspeita porque ela não chamou um médico para tratar o marido dela e, na verdade, ela é que tinha dado para ele um remédio que fez a condição dele piorar até a morte. Só que, não tinham provas e aí acabou que ficou por isso mesmo. Em 23 de janeiro de 1801, foi uma tia da Sophie, chamada Christiane Witte, que morreu após uma doença súbita, deixando para ela uma grande fortuna de herança. Mas a Sophie só foi descoberta como a verdadeira assassina dessas 3 vítimas ao tentar matar novamente. E aí deu errado, porque aí ela foi pega. No final de fevereiro de 1803, um dos servos dela, chamado Benjamin Klein, ficou subitamente doente, isso depois que ele teve uma discussão com a Sophie algum tempo antes. Ela deu para ele algum remédio para que ele vomitasse, e então depois disso ofereceu para ele uma sopa. O Benjamin começou a ficar desconfiado, principalmente quando a Sophie deu para ele algumas ameixas, e aí ele pegou essas ameixas e levou para um químico para ele examinar as frutas, que confirmou que elas continham arsênico. Então ela tinha colocado arsênico dentro das ameixas. E aí a Sophie foi presa e logo as suspeitas sobre a morte do marido dela voltaram, mais fortes que nunca. Já tinha suspeita na época, mas agora com essa confirmação de que ela tentou envenenar, o próprio criado, se confirmaram, acabaram descobrindo que ela tinha comprado grandes quantidades de arsênico. E o corpo do Theodor foi exumado, mas na autópsia, os examinadores, que eram o químico Martin Heinrich Klaproth e o assistente dele, o Valentin Rose, eles não puderam confirmar que ele tinha sido envenenado com arsênico. Tinha suspeita pelo estado geral dos órgãos do corpo e também pela contração convulsiva dos membros, na hora que ele morreu, de que o arsênico foi usado para envenená-lo, mas na época eles não tinham nenhum teste que fosse conclusivo quanto a isso. E aí depois disso ela foi acusada de assassinar a sua tia Christiane. Novamente o corpo foi exumado, mas dessa vez os examinadores, ao contrário do que os médicos tinham dito quando ela morreu, não tiveram dúvidas de que a Christiane tinha morrido de envenenamento por arsênico e que a Sophie é que tinha administrado o veneno. A morte do Rogai não foi incluída no processo, a Sophie admitiu matar ele mais tarde, porque ele estava planejando trocar ela por outra mulher. Então, meio que a morte dele foi pessoal e a morte do marido e da tia foi para tentar ganhar dinheiro, Foi foi motivos financeiros. E a do criado, que ela acabou sendo descoberta também foi um motivo pessoal, porque ele tinha brigado com ela.
E aí, quando ela estava sob custódia, ela admitiu ter tentado envenenar o Benjamin e concedeu para ele uma generosa pensão por conta dessa tentativa de assassinato. O julgamento por assassinato terminou em 12 de setembro de 1803. Em sua tentativa de salvar sua vida e a sua honra, a Sophie contestou todas as acusações, mas foi considerada culpada pelo assassinato da tia e pela tentativa de assassinato do servo dela, né, o Benjamin, e ela foi condenada à prisão perpétua. Como no caso do marido dela, eles não tinham essa certeza, né, de que foi realmente envenenamento, então meio que não entrou no julgamento, ela foi julgada mais pela tia. E aí, por ser uma mulher rica, né, de uma família poderosa, a Sophie recebeu muitas regalias na prisão, o que pra ela nem era uma prisão, era mais tipo uma colônia de férias. Ela foi colocada numa prisão, ela foi levada até a prisão em Glatz, onde ela foi alojada na suíte de luxo, que eram os quartos normalmente reservados para o diretor da prisão. Então, meio que nem era uma prisão, né? Pra ela era só um apartamento, assim, porque foram colocados lá móveis confortáveis, né? Móveis de luxo pra ela. Ela tinha criados pra atender ela e também convidados de jantares que ela fazia frequentemente. Usava roupas de gala e fazia jantares de gala nessas instalações da prisão. Então, ela continuou tendo a vida dela normal. Dinheiro não era um problema, já que o tribunal permitiu que ela ficasse com a propriedade do marido e a herança da tia Cristina, que ela tinha matado, condenada por matar a tia, e mesmo assim ficou com o dinheiro da tia. Isso aí, após 30 anos, ela acabou sendo perdoada em 1833, novamente, né, por ser uma mulher muito rica. E aí ela voltou à sociedade de classe alta de Glatz até a sua morte em 1836. E aí ela foi enterrada com grande pompa, né? Foi um evento o enterro dela também no cemitério de Glatz, com direito a uma serenata feita por um coro infantil, enquanto clérigos faziam fila para elogiar a sua generosidade. Nenhuma das vítimas dela foi lembrada em sua morte, então ela acabou sendo homenageada como uma grande pessoa, mesmo ela tendo ficado presa por 30 anos. Presa, né? Entre aspas, por ter matado toda essa gente. O trabalho do Valentin Rose, que era o assistente do examinador dos corpos das vítimas da Sophie, permitiu que mais pesquisas fossem feitas sobre a morte por envenenamento de arsênico. E aí, em 1836, no mesmo ano da morte dela, o teste de Marsh, que é um método altamente sensível na detecção de arsênico, foi desenvolvido pelo químico James Marsh. E por isso que é conhecido o caso da Sophie Ursinus. Ursinus ou Ursinus, não sei, mas é o caso da Sophie. Ficou muito conhecido por conta disso, por ter ajudado a desenvolver essas técnicas para detecção de arsênico, né? Que acho que era o veneno mais utilizado na época. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, meioncrimes@gmail.com. Se você quiser deixar comentários aí nos posts do Instagram do último episódio, né, da semana, a gente lê, fazendo leituras de comentários do episódio principal. E se você quiser nos apoiar, entra lá no site meioncrimes.com.br, que vai ter várias opções lá de apoio para você fazer e vários sites também disponíveis para você nos apoiar. Então, muito, muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.